Esse programa é livre para todas as idades. Programa Psicologia, com o Dr. José Magno Brasil. Alô, amigos e amigas que me acompanham na Rede Gama São Paulo, mais um programa Psicologia com o Dr. José Magno Brasil. Mais uma vez, a satisfação de estar com vocês, levando esse programa de norte a sul. Agradecer a vocês pela repercussão do último programa, que foi excelente. Nós tivemos uma audiência muito boa e a razão do trabalho são vocês. Nós fazemos o trabalho para vocês, a razão do meu trabalho são vocês. Então, eu quero agradecer muito a todos, de norte a sul do Brasil, por vocês valorizarem, pela credibilidade, pelo respeito, pela valorização do trabalho. Começamos com o pé direito e saiba que o trabalho é feito para vocês, para que a gente possa estar conversando de temas pertinentes, temas que são importantes para que nós possamos fazer o nosso dever de casa, cumprir o nosso grau de responsabilidade, nos melhorar enquanto sociedade, enquanto cidadãos. Também deixar um recado para vocês: cuidem da pandemia, evitem aglomerações, façam os protocolos de saúde e se vacinem, primeira e segunda dose. Não adianta só a primeira dose, é primeira e segunda dose para que vocês possam ficar imunizados e imunizadas. Muito obrigado, agradeço também a direção da Rede Gama São Paulo, através de São Silva, pela oportunidade, por mais essa possibilidade de levar a psicologia, levar meu trabalho a vocês, ter esse espaço, né, a nível nacional, de poder levar a psicologia enquanto ciência e profissão, tentando contribuir socialmente, que essa é a função, a proposta da psicologia na sua essência. Muito obrigado mesmo. Hoje nosso programa vai ser sobre depressão, o aumento progressivo de depressão e suicídios na pandemia. A pandemia chegou e, infelizmente, os problemas são os maiores possíveis. A depressão já existia, claro, de todas as formas, mas com a pandemia, infelizmente, as doenças, os transtornos mentais se avolumaram, principalmente a depressão, que é a locomotiva para o suicídio, para os suicídios, né? E essa questão da pandemia aflorou demais, né? Porque veio muitos transtornos mentais vieram à tona, como síndrome do pânico, fobias sociais, como transtorno de ansiedade, e transtorno obsessivo compulsivo, as psicopatologias em geral, a esquizofrenia, as psicoses, as neuroses. Então, a pandemia, ela trouxe, infelizmente, além das perdas, das mortes, ela trouxe esses transtornos mentais. Olá, me chamo João Felipe, estou aqui a convite do Dr. José Magno para falar um pouquinho sobre o aumento da depressão e dos suicídios durante a pandemia. Primeiro, temos que pensar um pouquinho sobre a sociedade que temos construído ao longo das últimas décadas. É inegável as mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas provocadas por movimentos como a globalização e o estabelecimento de um padrão de consumo que tem substituído as relações humanas por relações capitalistas e neoliberais. Vários autores se debruçam sobre esse tema e nos trazem concepções como, por exemplo, a de modernidade líquida, de pós-modernidade ou mesmo a de sociedade de espetáculo. Fato é que o ser humano ele tem transformado as suas relações sociais com os outros e também consigo mesmo em relações de cunho consumista, capitalista, onde o ser ele é subjugado em detrimento do ter. Então hoje você ter
bens de consumo, você ter um padrão de vida aceitável, ele é tido como uma referência na nossa sociedade. E com isso, o ser humano, a sua subjetividade, as suas relações familiares e interpessoais, elas vão sendo degradadas, vão sendo substituídas por padrões baseados unicamente no consumo, no consumismo. Com isso, nós temos a depressão e o suicídio como fatores decorrentes desse tipo de mudanças comportamentais, mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas. A psicologia vem, nas últimas décadas, tratando desse assunto e nos dando subsídios para que a gente pense um pouquinho sobre o nós, sobre o quem nós somos, sobre como nos relacionamos conosco mesmo e com as outras pessoas. Quando a pandemia estourou, no início do ano de 2020, muitas pessoas elas tiveram que voltar para si. Elas ficaram presas dentro de casa e ficaram também presas dentro de si mesmo. Então esse voltar para si, ele transforma-se numa dor em que você não pode mais simplesmente pautar pelo consumo, você não tem mais a imagem, você não tem mais o espetáculo que lhe satisfaça e que possa completar aquilo que você é. Então essa perda de norte, essa perda de estabilidade provocada por esse processo de olhar para comportamentais, mudanças sociais, culturais, políticas e econômicas. A psicologia vem, nas últimas décadas, tratando desse assunto e nos dando subsídios para que a gente pense um pouquinho sobre o nós, sobre o quem nós somos, sobre como nos relacionamos conosco mesmo e com as outras pessoas. Quando a pandemia estourou, no início do ano de 2020, muitas pessoas elas tiveram que voltar para si. Elas ficaram presas dentro de casa e ficaram também presas dentro de si mesmo. Então esse voltar para si, ele transforma-se numa dor em que você não pode mais simplesmente pautar pelo consumo, você não tem mais a imagem, você não tem mais o espetáculo que lhe satisfaça e que possa completar aquilo que você é. Então essa perda de norte, essa perda de estabilidade provocada por esse processo de olhar para dentro, de ficar consigo mesmo, ela provocou aí um aumento dessa depressão, considerada, né, a doença do século, o mal do século, justamente por esse fato de ter sido corroídas, né, as instituições, ter sido corroídas as relações interpessoais. Então nós tivemos esse aumento da depressão e do suicídio durante a pandemia do novo coronavírus. É claro que a atuação dos psicólogos, como por exemplo, Dr. José Magno, ela é de fundamental importância para que a gente pense na superação desses problemas e para que a gente tente construir uma sociedade que deixe de ser pautada no consumo, que deixe de ser uma sociedade consumista e que possa ser pautada em valores humanos, valores éticos, morais básicos que podem nortear a nossa existência e que já estão construídas. Nós precisamos apenas retomar essas ideias. E para isso, nós temos a psicologia, nós temos os psicólogos, nós temos as relações familiares, as relações de amigos, lembrando que a família ela se modificou. Hoje nós precisamos aceitar as famílias das mais diversas formas que elas se constituem. É isso, é um problema grave, é um problema que precisa ser encarado com a seriedade que merece e que só vai ter uma solução através do debate público, social e através de políticas públicas que possam encarar esse problema de frente. Agradeço ao Dr. José Magno pelo convite e muito obrigado pelo espaço.
E a depressão, com certeza, é a doença que mais mata, a doença que mais deixa sequelas. A grande questão é isso, que a depressão, na verdade, ela além dela ser uma doença que causa esses problemas psicológicos todos, ela causa invalidez, ela deixa a pessoa marginalizada, além da sociedade. Isso é muito perigoso. E hoje, no programa Psicologia com o Dr. José Magno Brasil, aqui na Rede Gama São Paulo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a depressão que veio somente na pandemia. A depressão, ela é um transtorno mental que ela tem dois tipos de ser acometido. Ela é hereditária. Se você tem casos de pessoas com depressão na família, 70% de possibilidade que você vá ter casos de depressão na continuidade da sua família. Então tem a questão da genética hereditária e tem a questão da depressão adquirida. O que é depressão adquirida? É através da perda de um ente querido, da perda de um trabalho, do término de um relacionamento e por aí vai. Pela vida agitada que nós vivemos, pela dependência química, também é bom deixar claro isso, que daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso. Mas é por aí que a depressão ela vem, que ela comete a pessoa. A questão hereditária e a questão genética. A questão hereditária e genética e a questão adquirida. Então a depressão hoje é uma das doenças que mais mata no mundo. E quais são os tipos de depressão? A depressão ela tem estágios. É bom deixar claro. A depressão é uma doença psicossomática. Ela tem a questão psicológica e tem a questão da questão do circuito cerebral, tudo que envolve isso. Mas o diagnóstico preciso geralmente é feito por um psicólogo, por um psiquiatra, mas principalmente por um psicólogo. É bom deixar claro isso. A depressão, ela como toda doença, pessoal, seja física, seja psicológica, nós estamos falando aqui, né, Psicologia com o Dr. José Magno Brasil, aqui na Rede Gama São Paulo, é uma doença psicológica, psicossomática. Então ela tem, como toda doença, diabetes, uma esquizofrenia, vamos lá, uma úlcera, um transtorno bipolar, ela tem estágios. Então a depressão ela é leve, moderada e grave. Leve quando ela está começando, no estágio no começo. Então é bom ficar claro isso. Principalmente a mudança comportamental das pessoas. Papais e mamães, hoje é um programa de família, que vocês fiquem muito atentos para a mudança comportamental dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Tá? Daqui a pouco eu estou falando de alguns indicadores aqui, eu vou procurar ser mais rápido, o programa não ficar muito longo. Mas a depressão leve, aí tem a depressão moderada, que ela é um pouquinho, né, os sintomas são mais acentuados, as dificuldades são maiores, e a depressão grave, que aí é a depressão que você tem que olhar com muito cuidado, porque essa depressão grave, ela é uma porta de entrada para os suicídios. E na pandemia isso tem acontecido demais, porque as pessoas estão perdendo entes queridos, não estão tendo tempo nem de elaborar luto. Morre 1, 2, 3, 4 pessoas da família, é difícil, não tem tempo de elaborar luto. Então isso é muito, muito complicado. Então na depressão leve, os sintomas, geralmente os sintomas da depressão, elas têm características que são iguais, melancolia, tristeza, vazio, perda de vontade de viver, perda da autoestima, da identidade, e isolamento, frustração, uma série de outros problemas, tanto na leve, como na moderada, como na grave. Mas elas todas têm tratamento. O importante é tratar, tem que tratar no momento certo, com a clínica da psicologia, que ela é vasta, ampla. A clínica da psicologia tem diversas abordagens que você vai poder ter um profissional competente, psicólogo, para poder estar te atendendo.
Na leve, geralmente você tem sintomas como isso que eu falei, melancolia, tristeza, isolamento. E é bom deixar claro que a depressão ela tem o inverso disso. Tem sintomas de tem pessoas, ela é muito individual. Tem pessoas que ficam irritadas, agressivas, ficam eufóricas. Então ela se divide na sua na sua sintomatologia, mas ela né, ela tem como na sua base principal melancolia, tristeza, a dor, o sofrimento psíquico. É bom deixar claro que o sofrimento psíquico é muito grave na questão da depressão. Então, na depressão leve isso, você tomar cuidado, ficar atento para ver o que está acontecendo com você, papai e mamãe, ver o que está acontecendo com as crianças, com os adolescentes. Na moderada já é maior os sintomas, já aumenta um pouquinho, então muitas vezes tem que fazer a psicoterapia, o tratamento, mas tem que entrar com uma medicação. Isso não quer dizer que tenha que entrar agora na grave, sim, já é diferente, é uma depressão já mais patológica e aí tem que entrar com a medicação. E todos esse tipo de depressão que eu falei, tanto a leve, a moderada e a grave, todas têm tratamento com a clínica da psicologia e com uma equipe multidisciplinar. E quais são os sintomas gerais de uma depressão? Tanto leve como moderada como grave. É cansaço, perda de energia, mudanças de apetite, aumento ou redução do sono, ansiedade, perda da concentração, indecisão, inquietude, explosão de raiva. Olha como falei para vocês, explosão de raiva, irritabilidade, frustração, sensação de tristeza, vazio, culpa ou desesperança, pensamentos suicidas. Olha só, a depressão, como o tema do programa hoje, aumento preocupante da depressão e dos suicídios na pandemia. E a pandemia é um campo fértil para isso, né? Pensamentos suicidas ou causas de danos a si mesmo, problemas físicos, como dores nas costas e cabeça. São sintomas da depressão. Então ela tem todo esse viés de sintomas que são extremamente melancólicos, tristes e outros que são de irritabilidade. E a pandemia tem trazido dor, tristeza, sofrimento, perda e vem vindo a depressão. E a depressão cada vez maior, tomando cada vez mais espaço dentro desse universo, infelizmente. Estão perdendo pessoas precocemente pela depressão. Depressão mata, é uma doença que mata. Eu vou dar indicadores daqui a pouco, são preocupantes. Eu quero falar aqui com as famílias. Existe depressão infantil e depressão de adolescência. Infelizmente, tem aumentado muito, principalmente pela questão da pandemia. Tem aumentado demais. Tem aumentado porque os filhos, netos estão perdendo, tem crianças perdendo seus pais. Então isso vai gerar, com certeza, no tempo certo. Infelizmente cada um tem seu tempo, né? E é assim que o indivíduo, cada um reage de uma maneira, a questão da depressão vai aparecer. Pra vocês terem uma noção, a depressão das crianças e adolescentes, elas variam entre 15 e 29 anos, dos adolescentes e dos jovens, e das crianças, claro, mais cedo, né? Por ano, para vocês terem uma noção, 800 mil pessoas morrem de depressão no mundo. É a segunda causa de morte entre pessoas entre 15 e 29 anos. Presta atenção que eu estou falando para vocês, pessoal. 800 mil pessoas. É uma população da cidade de Campo Grande, onde eu estou aqui em Mato Grosso do Sul. 800 mil pessoas morrem entre a idade de 15 e 29 anos. E acomete quais sexos que acomete mais? Olha a diferença. Entre mulheres é 10,9% de depressão. 10,9%. Entre os homens é 3,9%. A diferença das mulheres em relação aos homens é quase o triplo.
por uma série de questões. Pela questão da composição mental da mulher, pela questão da questão de compromissos da mulher, e muitas vezes por tudo isso que envolve a sociedade. A mulher muitas vezes fica calada, quieta, não pode falar nada. Então é muito complexo isso. Então a depressão, ela tem isso, ela tem essa questão social. E na pandemia ela florou de uma maneira enorme, mais de 200%, muito mais. Então você triplica esse número, com mais de 800 mil pessoas, e é muito preocupante. Preocupante demais, e esse grau de 10,9% para as mulheres e 3,9% dos homens é algo muito complicado. Mamãe, papai, crianças têm depressão e elas muitas vezes mascaram essa depressão com irritabilidade, com agressividade, com uma série de outros fatores, mas tem depressão. A depressão infantil, ela existe, ela é real. E os adolescentes têm perdido suas vidas. Entre 15 e 29 anos é a segunda causa de morte no mundo. É muito. Então, vamos cuidar, utilizar a clínica da psicologia nas suas diversas abordagens. Se tiver que medicar, vamos medicar. Ela é leve, moderada, mas ela é leve, mas se você não cuidar, ela vai se tornar moderada. Se você não cuidar, ela vai se tornar grave. Questão lógica, é uma doença crônica, e ela é complicada. Então, vamos cuidar enquanto há tempo, tá certo? E já aproveitando, vou falar dos suicídios. Infelizmente, a depressão é a porta de entrada para os suicídios. Eu, como fiz um programa falando sobre suicídios, é algo assim que me deixa muito assim preocupado, somente em época de pandemia. Essa pandemia aflorou todos os transtornos mentais e a questão do suicídio. Se a depressão aumentou 200%, os suicídios aumentaram 400%. Outro dia, uma criança de 11 anos suicidou. 11 anos, pessoal. 11 anos é algo assim assustador, se parar para pensar. Outro dia, um idoso de 90 e poucos anos suicidou. Eu não sei se foi 96 anos, eu não me lembro direito. Então, olha o oposto, né? 11 anos para 90 e poucos anos. E o suicídio, ele vem aumentando, somente com essa questão das famílias destroçadas pela pandemia, pela falta de perspectiva, de esperança, pela dor, pelo sofrimento psíquico. É algo muito complicado. E pessoas vêm se matando. Um exemplo: quando a pessoa chega no ponto desse, ela perdeu a autoestima, a vontade de viver, ela está frustrada, ela está sem sentido de nada, e ela perdeu totalmente a sua identidade, a sua vontade de viver. O suicídio é quando a pessoa está morta-viva. Psicologicamente, é quando a pessoa já internalizou algo de ruim e vai acontecer. Existem suicídios que são programados, as pessoas vão avisando, e muitas vezes as famílias elas viram as costas, e tem outros casos em que o suicídio não avisa, é o suicídio potencial, ele vai e se mata. Existem vários casos por aí e é preocupante. E aqui na Rede Gama, no programa Psicologia com o Dr. José Magno Brasil, está alertando vocês, papais e mamães, cuidado. Pra vocês terem uma noção sobre a questão dos suicídios, o Brasil é o 8º país no mundo no ranking de suicídios. Olha, nós somos o 8º. Aliás, em ranking do que não presta, nós sempre estamos em primeiro lugar, né? É o 8º país que mais tem suicídios. É o 8º. Pede para Finlândia, Suíça, Filipinas, Noruega, esses países em que o convívio social é muito complicado. É a 4ª causa de morte entre a idade de 15 a 29 anos. Olha, presta atenção, papai e mamãe. É a 4ª causa de morte entre crianças de 15, entre adolescentes, né? Adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. Ou seja, é um número altíssimo.
para vocês terem uma noção dos indicadores dos suicídios, em 2016, que foi o ano que teve o maior número de suicídios no Brasil, nós tivemos em 2016 no Brasil 16 mil suicídios. 16 mil pessoas tiraram suas vidas. E a psicologia encontra-se à disposição. E eu, quanto apresentador, como psicólogo, como cidadão, tenho filhos, tenho vários pacientes e me incomoda muito isso. É muito alto o número de suicídios. E de lá para cá, fazendo indicadores rasos, chegando até 2021, que deve estar esse número deve estar muito maior, mas no Brasil não tem mais estatísticas, né? Eu não sei onde foi parar isso, acabou a questão das estatísticas do Brasil. É estranho, né? Porque eu deveria, principalmente em época de pandemia, deveria ter, né? Mas acabou, não tem mais, nós não temos mais indicadores. Mas o Instituto aí fez uma avaliação rasa de alguns indicadores. No Brasil, suicídios por ano são mais de 12 mil. Mais de 12 mil pessoas perdem suas vidas por causa do suicídio no Brasil. É muito grande. E a população de 15 e 29 anos é a quarta causa de morte no Brasil. Voltando à depressão, aumentou entre jovens a depressão na pandemia 30%. Sabe o que é isso, pessoal? A população de quase 230 milhões de habitantes aumentou 30% de depressão. É muito grande. Então, hoje o programa foi esse, falando sobre a questão da depressão, de tudo que envolve na pandemia, que cresceu de uma maneira enorme. Aqui, Psicologia com o Dr. José Magno no Brasil, na Rede Gama São Paulo, e eu como psicólogo, como profissional, alertando papais e mamães, tomem cuidado, tomem muito cuidado. A depressão mata, e a depressão é a porta de entrada para o suicídio. Só deixando claro, olha só, depressão e suicídios não combina com bebida alcoólica, de forma alguma. Se você está com depressão, não é bom não ingerir bebida alcoólica, porque ela é como se você estivesse apagando fogo com gasolina. Porque a bebida alcoólica é uma droga inibidora, estimuladora e perturbadora do sistema nervoso central. Vai fazer um estrago em você. Então vamos aproveitar as clínicas da psicologia, nas suas diversas abordagens, vamos utilizar a psicoterapia e vamos cuidar da depressão leve, moderada, grave e principalmente suicídio. Esses indicadores são indicadores assustadores, mas é aumento progressivo da depressão e do suicídio na pandemia. E a pandemia está aí, ela é real e psicologicamente, ela não só fisicamente nem se fala, né? Mas psicologicamente ela fez um estrago enorme. Então, o aumento progressivo da depressão e suicídios na pandemia é gigantesco. Vamos cuidar e vamos tratar. Até o nosso próximo programa, na quarta-feira que vem, Psicologia com o Dr. José Magno no Brasil, na Rede Gama São Paulo. Um grande abraço a todos. Programa Psicologia com o Dr. José Magno Brasil.